verdade é que a glândula tireoide, ela funciona como um elemento produtor de hormônios, especificamente os hormônios T3 e o hormônio T4. Esses hormônios T3 e T4, T3 é a triiodotironina e o T4 é a tiroxina. Esses hormônios são extremamente importantes para o funcionamento adequado de diversas funções do organismo. Então, esses hormônios, através desses hormônios é que vamos controlar aí o metabolismo basal, o crescimento, o desenvolvimento, a regulação de temperatura corporal ocorre graças a esses dois hormônios, o funcionamento do sistema nervoso, a função cardiovascular e, nas mulheres, a regulação do ciclo menstrual. Bom, mas para que ocorra a produção de T3 e T4 pela glândula tireoide, é necessário que ela seja estimulada. E a estimulação da glândula tireoide ocorre através de um outro hormônio chamado de TSH, ou hormônio estimulador da tireoide. Bom, a partir daí então surge a pergunta, né? De onde vem esse TSH? Por que esse TSH aparece para estimular a glândula tireoide a produzir os hormônios T3 e T4? Entra em cena, então, uma outra glândula. É a glândula pituitária, também conhecida como hipófise. A hipófise é a glândula responsável pela produção do TSH, que vai estimular a glândula tireoide a produzir T3 e T4. Nesse momento é importante destacar que tanto a hipófise quanto a tireoide necessitam de estímulo para produzir os seus hormônios. A tireoide necessita do estímulo do TSH para produzir T3 e T4. E a hipófise ela também precisa de estímulo. Esse estímulo para a hipófise produzir o TSH é dado por um outro hormônio chamado TRH. O TRH é o hormônio liberador de tireotropina. Então, esse hormônio vai estimular a hipófise a produzir TSH. Nesse momento, vocês devem estar se perguntando, mas de onde vem o TRH? Já que ele é necessário para estimular a hipófise, de onde é produzido esse TRH? E é aí que entra em cena um outro elemento chamado de hipotálamo. O hipotálamo, ele vai produzir o TRH necessário para estimular a hipófise. E o hipotálamo, por sua vez, é estimulado pelos próprios hormônios T3 e T4. Na realidade, o hipotálamo ele vai detectar os níveis de T3 e T4 na corrente sanguínea e, de acordo com os níveis desses hormônios T3 e T4, ele vai liberar mais ou menos produção de TRH. Observem então que fechamos aí um ciclo hipotálamo, hipófise e tireoide, como um sistema regulatório de funções metabólicas do nosso organismo. A tireoide produzindo T3 e T4, hormônios esses que vão atuar na regulação das funções do nosso organismo. O TSH estimulando a tireoide a produzir esses hormônios, a hipófise liberando o TSH, o TRH estimulando a hipófise a produzir o TSH
E o hipotálamo detectando os níveis de T3 e T4 e liberando o TRH. Agora, que já entendemos como funciona este circuito composto por hipotálamo, hipófise e tireoide, podemos avançar no estudo para entender as anomalias geradas devido à deficiência ou excesso de produção de T3 e T4. Quando os níveis de T3 e T4 estão muito baixos na corrente sanguínea, T3 e T4 baixo, níveis muito baixos na corrente sanguínea, dizemos que temos hipotireoidismo. Ou seja, algum problema nessa cascata, que pode ser na tireoide, pode ser na hipófise, pode ser no hipotálamo, pode ser ainda nas substâncias necessárias na tireoide, por exemplo, o iodo, pode ser deficiência de iodo, pode alterar significativamente os níveis de T3 e T4. Se alterar no sentido de diminuir, vamos chamar de hipotireoidismo. Agora, se essas alterações forem no sentido de aumentar os níveis de T3 e T4, dizemos que temos o hipertireoidismo. Então, hipotireoidismo, valores baixos, hipertireoidismo, valores altos de T3 e T4 circulando na corrente sanguínea. Se a causa dessa alteração nos níveis de T3 e T4, se a causa nos níveis de alteração de T3 e T4 foi específico da glândula tireoide, for algum problema na glândula tireoide, está gerando essa deficiência, essa alteração em T3 e T4, dizemos que essa alteração é do tipo primária. Então podemos ter um hipotireoidismo primário ou um hipertireoidismo primário. Neste caso, a causa da deficiência está exatamente na glândula tireoide. Caso a causa dessa alteração nos níveis de T3 e T4 sejam em outro elemento dessa cascata, em algum outro elemento desse circuito, seja na hipófise, seja no hipotálamo, vamos chamar esse de hipotireoidismo ou hipertireoidismo de secundário. Então, hipotireoidismo ou hipertireoidismo primário refere-se a problemas na tireoide, na própria glândula tireoide. Se a causa for do aumento, da alteração de T3 e T4 não for na glândula tireoide, nós chamamos isso aí de secundário. Então, seria um problema nos outros elementos dessa cascata. Vamos então analisar individualmente essas alterações na produção de T3 e T4. Primeiro, vamos avaliar a questão do hipotireoidismo, que é exatamente uma diminuição nos valores de T3 e T4. Então, T3 e T4 diminuído, vamos chamar de hipotireoidismo. Vale lembrar que o TSH ele não é matéria-prima para a produção do T3 e do T4. Ele não é matéria-prima para a produção do T3 e T4. Ele apenas estimula a glândula tireoide a produzir os hormônios T3 e T4. Quem na realidade é a matéria-prima para a produção dos hormônios pela tireoide é o iodo. Tá? Então é preciso que tenha iodo na nossa corrente sanguínea para que a glândula tireoide possa produzir o T3 e o T4. Então podemos destacar aí a falta de iodo como um dos motivos, uma das causas para o hipotireoidismo.
hipotireoidismo. Então, a deficiência de iodo é uma das causas do hipotireoidismo primário. Hipotireoidismo primário porque a glândula tireoide ela não consegue produzir os hormônios T3 e T4 sem o iodo. Uma outra razão para o hipotireoidismo primário está relacionado a processos inflamatórios da glândula tireoide. Em especial, vamos destacar um processo inflamatório bastante conhecido, que na realidade é uma doença autoimune, que é a tireoidite de Hashimoto. A tireoidite de Hashimoto é um processo inflamatório da glândula tireoide. Nesta doença, nós vamos encontrar na corrente sanguínea anticorpos que agem contra a glândula tireoide. Em especial, o anticorpo antitireoglobulina, ou anti-TG, tá? Esse é um dos autoanticorpos que agridem a glândula tireoide, provocando a sua inflamação. E também o anticorpo antitireoperoxidase. Tá? Então, antitireoperoxidases, tá? Dois autoanticorpos aí importantes na identificação da doença autoimune de Hashimoto, ou simplesmente tireoidite de Hashimoto, ou ainda somente doença de Hashimoto, sendo essa também uma das causas de hipotireoidismo do tipo primário. Ainda outras causas de hipotireoidismo primários estão associados ao uso de medicamentos, determinados medicamentos, como por exemplo o lítio, uma droga bastante utilizada no transtorno bipolar, a amiodarona, o interferon alfa. Essas drogas elas podem interferir diretamente na função tireoidiana e levar ao hipotireoidismo. Ainda outras causas comuns de hipotireoidismo estão associados a infecções diversas, infecções virais na glândula tireoide, neoplasias em geral, presença de nódulos, tá? Tudo isso pode ser sim causa de deficiência de produção dos hormônios T3 e T4 pela glândula tireoide. Bom, agora que já sabemos o que é e quais as principais causas do hipotireoidismo primário, precisamos entender como é que eu identifico o hipotireoidismo primário. Qual é a maneira que eu vou utilizar, qual recurso eu vou utilizar para identificar que a pessoa, que o paciente, ele está com hipotireoidismo primário. Então, a primeira coisa que eu vou avaliar é a condição clínica do paciente. Qual é a condição clínica? Quais são os principais sintomas do hipotireoidismo primário, Então, as condições clínicas seria aí uma forma de identificar aí o hipotireoidismo na realidade, independente de ser primário ou secundário, tá? E quais seriam essas condições clínicas? Na realidade, antes de passarmos às condições clínicas do hipotireoidismo, vamos entender o hipotireoidismo secundário, tá? Vimos que o hipotireoidismo primário é provocado pela deficiência da glândula tireoide de produzir os hormônios T3 e T4, e vimos também as principais causas. Agora vamos ver o hipotireoidismo secundário, que está relacionado a distúrbios não mais na glândula tireoide, e sim na hipófise e também ou no hipotálamo. Neste caso,
a glândula tireoide ela vai estar com seu funcionamento normal, porém não vai ser estimulada pelo TSH, ou porque a hipófise não está emitindo o TSH por algum problema na hipófise, tá? E a gente destaca aí como principal causa de problemas na hipófise tumores hipofisários, tá? Tumores hipofisários como causa de tireoidismo, hipotireoidismo secundário. E neste caso, mesmo que o hipotálamo produza TRH para estimular a hipófise a produzir TSH, ela não vai produzir esse TSH, consequentemente, não vai haver estímulo da glândula tireoide para a produção de T3 e T4. Então, tumores hipofisários seriam uma das causas relacionadas a distúrbios na hipófise que são responsáveis pelo hipotireoidismo do tipo secundário. E, por sua vez, se eu tenho algum problema no hipotálamo, ele não vai produzir TRH. E se ele não produz TRH, a hipófise não é estimulada a produzir o TSH. E, consequentemente, sem TSH, não vai haver estímulo da glândula tireoide. Tá? É frequente, como causa de hipotireoidismo secundário, a danos hipotalâmicos, tá? Lesões, tumores ou outras condições que afetam o hipotálamo e pode sim prejudicar a produção dos hormônios T3 e T4, gerando aí o famigerado hipotireoidismo do tipo secundário. Bom, dito isto, como vamos agora identificar a presença de hipotireoidismo em um paciente? Essa identificação ou esse diagnóstico do hipotireoidismo ele pode ser feito de ser usados vários critérios. Primeiro é o critério clínico, de que forma o hipotireoidismo ele vai cursar, de que forma, quais são os sintomas, sinais e sintomas que um paciente portador de hipotireoidismo, independente de ser primário ou secundário, ele vai apresentar. E nesse caso, os hormônios T3 e T4 são essenciais no metabolismo do nosso organismo. Então, a ausência desses hormônios, tá, vai inibir, por exemplo, e dentre outras coisas, a produção de energia pelas nossas células. E isso vai fazer com que o paciente com hipotireoidismo ele acabe sempre apresentando fadiga. Um outro sintoma importante é também associado à falta de geração de energia, que o organismo não vai metabolizar os alimentos que ingerimos. Então, o paciente com hipotireoidismo ele acaba sempre ganhando peso. Então, fadiga, ganho de peso também é um importante sinal clínico do hipotireoidismo. E aí podemos destacar outros como sensação de frio, podemos destacar também pele seca, constipação e dentre outros sintomas, tá? E nesse caso, casos de hipotireoidismo, o exame físico também da pessoa começa geralmente pode se evidenciar um aumento da glândula tireoide. A glândula tireoide ela se expande no sentido de tentar aumentar de volume para produzir mais T3 e T4, gerando aquele tal o que é chamado de bócio, um inchaço ali na região do pescoço da pessoa portadora do hipotireoidismo, tá? E vai cursar também com queda de cabelo, fragilidade de unhas, tá? Também são sintomas bastante frequentes no portador de hipotireoidismo. Bom, além da apresentação clínica do hipotireoidismo, com esses exemplos que eu acabei de citar, é necessário também fazer o teste da função tireoidiana. A avaliação laboratorial é bastante importante na identificação do hipotireoidismo.
Neste caso, o TSH, que é o hormônio produzido pela hipófise, pela glândula pituitária, ele tem um papel crucial não só na determinação, na identificação do hipotireoidismo, mas também na classificação do hipotireoidismo como primário ou secundário. Por exemplo, se a avaliação laboratorial apontar para um TSH elevado, sugere-se então que a hipófise está produzindo mais TSH para tentar compensar uma falha, uma eventual falha na glândula tireoide. Então, normalmente, em hipotireoidismo em que o TSH está aumentado, sugere-se então que esse hipotireoidismo é do tipo primário. Agora, claro que a identificação do hipotireoidismo vai se dar pela redução dos hormônios T3 e T4. Na prática, o hormônio mais importante para se avaliar o hipotireoidismo é o T4, uma vez que ele também pode ser convertido a T3 e, portanto, os níveis de T3 eles podem demorar muito a reduzirem na corrente sanguínea. Então, uma vez que temos níveis de T4 baixos, já vai sugerir que o paciente ele já tem um hipotireoidismo. Então, já que se por um lado no hipotireoidismo primário o valor de TSH ele vai estar aumentado, o que vai acontecer com o TSH no hipotireoidismo secundário? Ora, no hipotireoidismo secundário, o TSH ele vai estar diminuído. Ele vai estar diminuído. Por qual razão ele vai estar diminuído? Ele pode estar diminuído porque a hipófise está com problema, ou ele pode estar diminuído porque o hipotálamo está com problema. E como eu vou diferenciar uma coisa da outra? Através da análise do TRH. O TRH é que vai determinar se quem está apresentando o problema é o hipotálamo ou a hipófise. Uma vez que, se o valor de TRH estiver normal, significa que o hipotálamo está produzindo o TRH na quantidade adequada. E é comum também o TRH, inclusive, estar alto, já que os hormônios T3 e T4 vão estar baixos, o hipotálamo vai tentar compensar essa diminuição de T3 e T4, aumentando a produção de TRH. O TRH vai estar estimulando a glândula hipófise, no entanto, ela não vai estar produzindo TSH suficiente, portanto, esse TSH vai estar reduzido. Em resumo, para TSH elevado, podemos dizer que esse hipotireoidismo é do tipo primário. Para TSH reduzido, esse hipotireoidismo é do tipo secundário. Evidentemente, outros exames serão feitos para uma melhor classificação desse hipotireoidismo. Tá? É possível, por exemplo, na suspeita de hipotireoidismo primário, a gente avaliar os anticorpos antitireoidianos, tanto o anti-TPO e o anti-TG, que são os anticorpos que vão agredir a glândula tireoide, no caso, por exemplo, de doenças autoimunes, como já citado, a tireoidite de Hashimoto, ou doença de Hashimoto. Tá? Então, outros exames podem ser necessários para uma melhor especificação desse hipotireoidismo. Além disso, deve-se lançar a mão de exames de imagem, como ultrassonografia de tireoide, para avaliar o tamanho, a forma, a estrutura da tireoide, especialmente se houver suspeita de nódulos ou outras anormalidades previstas aí ou suspeitadas com a glândula tireoide.
É importante também ficarmos atentos a um fenômeno que ocorre, bastante comumente ocorre em casos de hipotireoidismo, que é o hipotireoidismo subclínico. Ou seja, a glândula tireoide ela tem uma anomalia, ela tem uma dificuldade em produzir T3 e T4. Consequentemente, o que é que acontece? A hipófise aumenta a produção de TSH. A hipófise aumenta a produção de TSH e esse aumento na produção de TSH, ele consegue estimular mais a tireoide e ela produzir T3 e T4 em condição adequada. Ou seja, a glândula está com problema, mas como ela está superestimulada, ela acaba compensando esse problema que ela tem. Então, nesse caso, o paciente não vai cursar com sintomas clínicos, tá? Ele vai ser assintomático, porém, existe sim um problema na glândula tireoide, tá? Existe um hipotireoidismo, ou seja, ele só está dando conta de produzir os hormônios na quantidade adequada por conta do aumento da estimulação pelo TSH. Então, vamos ficar atentos. Valores elevados, bastante elevado de TSH, com hormônios T3 e T4 em condição normal, estamos diante sim de um hipotireoidismo subclínico. Uma vez identificado, classificado o hipotireoidismo, vamos partir para o tratamento, que pode ser o tratamento da causa subjacente, que está promovendo a diminuição da produção do hormônio, seja uma neoplasia em hipófise, uma lesão em hipotálamo ou uma disfunção da tireoide, mas via de regra, a hipotireoidismo ele vai ser sempre utilizado até que se resolva a causa base do problema, vai ter que ser, e se for possível resolver, em alguns casos não vai ser possível, então o tratamento vai consistir da reposição de hormônio, que o hormônio utilizado é a levotiroxina, que é um hormônio sintético, tireoidiano sintético, que vai fazer às vezes aí do T3 e T4. Evidentemente é necessário acompanhamento médico regular para verificar os níveis dessa levotiroxina no organismo e fazer os devidos ajustes de dose. Então, visto tudo isso agora, tudo que vimos sobre o hipotireoidismo, passaremos agora a analisar o hipertireoidismo. O hipertireoidismo, ao contrário do hipotireoidismo, estamos falando de aumento dos níveis de T3 e T4, tá? Então, se de um lado se na diminuição dos hormônios na corrente sanguínea eu chamava de hipo, agora com o aumento desses hormônios na corrente sanguínea eu vou chamar de hipertireoidismo. No hipertireoidismo não faz sentido falarmos em hipertireoidismo primário ou secundário, porque independente da causa do hipertireoidismo, a glândula tireoide ela vai estar sempre produzindo mais hormônio do que deveria. Então, se tiver um problema na hipófise gerando um aumento da produção de TSH, estimulando a tireoide, ela vai estar produzindo mais do que deveria. Então, não faz muito sentido falar em hipertireoidismo primário ou secundário. Nesse caso, então, vamos direto às principais causas do hipertireoidismo. E, como primeira causa, uma das mais frequentes, mais comuns, é a doença de Graves. Doença de Graves. É uma doença autoimune em que alguns anticorpos vão simular o TSH, o hormônio estimulador da tireoide.
E ao simular o TSH, ele faz com que a glândula tireoide produza mais e mais T3 e T4. Além da doença de Graves, a presença de nódulos também hiperfuncionantes podem induzir a produção de mais T3 e T4 pela tireoide. Então, esses nódulos, eles podem ser solitários ou múltiplos, inclusive, e de uma maneira geral são nódulos benignos, tá? E esse hipertireoidismo causado por nódulos hiperfuncionantes também é conhecido como doença ou bócio multinodular tóxico, sendo aí então mais uma razão para a produção excessiva de hormônios T3 e T4. Alguns processos inflamatórios da tireoide podem cursar inicialmente com hipertireoidismo também. Existe um processo inflamatório, uma tireoidite conhecida como tireoidite de Dequervan, tireoidite de Dequervan, em que a glândula tireoide ela passa a produzir inicialmente mais hormônios T3 e T4 por conta da inflamação, inicialmente. Porém, à medida que vai se aumentando o dano na glândula, os níveis de produção vai caindo até que ela passe a cursar com hipotireoidismo, tá? Então, a tireoidite de Dequervan, que é uma tireoidite subaguda, inicialmente o processo inflamatório estimula a produção de mais hormônios T3 e T4, e à medida que a inflamação avança, a glândula vai perdendo essa capacidade de fazer o T3 e T4, de produzir o T3 e T4, e o paciente vai cursar agora com hipotireoidismo, tá? Bastante interessante esse caso aí da tireoidite de Dequervan, tá? Outras tireoidites também, tá? A tireoidite induzida por medicamentos também, certo? Tireoidite induzida por medicamentos também podem promover um excesso de produção de T3 e T4 fazendo o paciente cursar com esses sintomas aí, tá? E ainda também temos alguns tumores em outras glândulas, tá? Que podem acabar favorecendo aí o estímulo da produção de mais hormônios T3 e T4 pela glândula tireoide, tá? Então, tumores hipofisários ou tumores hipotalâmicos também, tá? Podem favorecer o desenvolvimento do hipertireoidismo. O diagnóstico do hipertireoidismo, assim como no caso do hipotireoidismo, deve ser levado em consideração o quadro clínico do paciente, os sintomas e sinais apresentados pelo paciente, bem como a avaliação laboratorial, principalmente do TSH e do T4 e T3 livres. Quando falamos em avaliação clínica, no quadro de hipertireoidismo, devemos lembrar que, se por um lado, no hipotireoidismo, existe uma diminuição da atividade metabólica por conta de diminuição dos hormônios, no hipertireoidismo vai haver um aumento da atividade metabólica por conta do aumento de hormônios na corrente sanguínea. Então, é comum o paciente com hipertireoidismo
ele cursar aí, ao invés de ele ganhar peso, é comum ele perder peso. Tá? Então, perder peso é um achado comum no hipo. Assim como o paciente ele vai cursar com tremores, fadiga também é um sintoma comum no hipertireoidismo, tá? Aumento de apetite, aumento da frequência cardíaca na forma de palpitações, o paciente vai cursar com sudorese excessiva, tudo isso graças ao aumento da atividade metabólica, tá? Padrão de sono alterado, então diversos sintomas aí que tendem a direcionar o caso para um hipertireoidismo, tá? Uma vez identificado esses sinais clínicos, essa possibilidade, suspeita diagnóstica do hipertireoidismo, deve ser feita então a análise laboratorial. O hipertireoidismo, quando a glândula hipófise ou o hipotálamo eles estão normais, estão sem alteração, o comum é acharmos o TSH com valor diminuído, tá? O TSH vai estar com valor diminuído e o T3 e T4 com valor aumentado, tá? T3 e T4 com valor aumentado. Evidentemente, podemos ter também hipertireoidismo com TSH aumentado. Quais seriam essas situações? Seriam situações que, por exemplo, tenhamos um aumento da atividade hipotalâmica, gerando mais TRH, hipotálamo que está produzindo mais TRH, por sua vez ele vai sensibilizar excessivamente a hipófise e vai aumentar a produção de TSH e, consequentemente, uma maior estimulação e maior produção de hormônios por parte da tireoide. Tá? Pode ser somente uma alteração na hipófise também, o hipotálamo está funcionando adequadamente e a hipófise simplesmente por algum tumor, algum dano, alguma lesão na hipófise, ela está produzindo mais TSH do que o necessário e gerando aí o hipertireoidismo. Exames de imagem também podem ser utilizados para avaliar a tireoide, tá? Assim como no hipotireoidismo, pode lançar mão de uma ultrassonografia de tireoide para se avaliar o tamanho, a forma e a estrutura da tireoide, e bem como para detectar a presença de nódulos que porventura estejam causando aí essas alterações na produção dos hormônios T3 e T4. Tá? Um exame bastante comum, também utilizado para a identificação de áreas hiperativas na tireoide, é a cintilografia tireoidiana. Tá? Então, a cintilografia tireoidiana pode ser usada para fazer esse tipo de avaliação. Feito então o diagnóstico de hipertireoidismo, é importante identificar o que está causando esse hipertireoidismo para que possa ser orientado o tratamento mais adequado para aquela condição. Tá? Dentre os tratamentos aí mais comuns para o hipertireoidismo, tá? O uso de medicações, bastante comum, tá? Terapia com iodo radioativo. Em alguns casos pode ser feita cirurgia de tireoide ou outras intervenções conforme necessário, tá? Uma ressecção de tireoide total ou parcial, muitas vezes é realizada para se diminuir aí tentar diminuir a produção desses hormônios, tá? Bom, essa foi a nossa aula aí para hoje.